tudo que eu tenho lido parece que salta nos meus olhos a respeito desse assunto, né? A respeito das nossas palavras, do poder daquilo que nós falamos e como nós devemos aproveitar o momento, como nós devemos ser sábios. A palavra do Senhor diz que a palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda desvia o furor. O apóstolo Tiago, ele usa ali o seu livro, boa parte dele, um capítulo inteiro falando a respeito do poder que há na língua. Mas ele fala sobre a destruição e fala sobre o controle, o domínio próprio. E o homem perfeito é aquele que consegue dominar a sua língua. Nós vemos que pessoas mal intencionadas conseguem êxitos incríveis quando sabem usar os lábios para bajular. Mas eu quero combater essa bajulação, mas eu também quero trazer uma exaltação para uma boa conversa, para sábios lábios, por exemplo, como foi do apóstolo Paulo ali dentro do Areópago. Nós estudamos esse final de semana pela escola bíblica, né, a respeito da nossa lição mesmo, que o momento que Paulo estava ali diante de todos aqueles deuses, aquele panteão de deuses gregos, ele olhou um Deus que não tinha nome e estava conhecido como um altar ao Deus desconhecido. Então ele chega não bajulando, mas sabendo como entrar na conversa, porque se ele fosse diferente ele seria expulso. Então era a oportunidade. E ele disse para aquele povo: ó cidadãos, eu vejo que em tudo vocês são bem religiosos. E ele fala assim: aquele Deus desconhecido é o Deus que eu prego. O apóstolo Paulo, à primeira vista, ele não bateu em nenhuma das outras imagens de escultura. À primeira vista, ele não disse que elas eram falsas. Ele enalteceu primeiro o Deus verdadeiro, o Deus que existe de fato. Depois ele começou, com certeza, a trazer para as vidas que iam se convertendo a verdade. Ou seja, o coração de quem ouve tem que estar preparado pelas palavras que você, que é o interlocutor, vai falar com essa pessoa. Então você prepara o ambiente, prepara o coração e lança a semente. Irmão, se nós formos sábios no falar, nós vamos conseguir mais êxito. Mas eu digo mais uma vez, eu repito mais uma vez, não é bajular. Se nós bajulamos, nós pecamos. Se nós bajulamos, se nós fazemos qualquer outra coisa que nos atrapalha, nós ficamos aí refém, né, de nós mesmos e dos nossos interesses. Essa não é a vontade de Deus. Tá bom, meus amados? Então vamos lá, o texto de hoje está em Atos 26, 1 a 3. Em nome do Senhor Jesus, deixa eu tomar um pouquinho do meu leite aqui. Atos 26, 1 ao 3 diz assim: a seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: você está autorizado a falar em sua defesa. Imagina só o homem sendo julgado para talvez morrer, foi o que aconteceu, ele morreu um certo tempo depois. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. Aqui nós estamos na versão da Bíblia NAA. Até aproveito para dizer para os irmãos que é a versão que hoje eu posso dizer, né, que é a versão oficial da conferência. Por que eu digo oficial? Porque está sendo usada em todas as lições, né, em todas as nossas referências que vem escrito em vermelhinho. E eu não tenho NAA ainda, mas estou terminando de ler a minha, que é ao meio da revista e atualizada, contemporânea, para mim adquirir a minha NAA, para a gente ficar padronizado, tá? Se os irmãos forem comprar a Bíblia nova, eu já recomendo que comprem NAA, que é Nova Almeida Atualizada. É muito fiel aos originais, e isso já nos deixa bem tranquilos, né? Ele diz assim: olha, você está autorizado a falar em sua defesa. Então ele, estendendo as mãos, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim, especialmente porque o Senhor, ele falando para Agripa, é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Ou seja, ele enalteceu o conhecimento que Agripa já tinha. Ele só evidenciou na sua fala que ele conhecia a respeito de Agripa e que Agripa tinha conhecimento sobre os judeus e das leis dos judeus. Por isso, peço que o Senhor me ouça com paciência. Irmãos, ao falar isso, Agripa se sentiu bem, ele não foi criticado, ele não foi menosprezado de forma alguma, o Paulo nem seria louco de fazer isso, mas o que ele fez foi enaltecer o que o homem já era, né? Ele não o bajulou. Os irmãos podem prestar atenção aqui que há uma diferença entre bajulação e enaltação e reconhecimento de que uma pessoa é.
Nós vemos que existem muitas pessoas que são extremamente inteligentes, estudadas, preparadas, pessoas que sabem dar uma boa resposta. Eu vou trazer aqui à tona alguém que a maioria dos irmãos conheceram, tiveram o privilégio de conhecer, o qual eu também, que era o pastor Jonas, o falecido pastor Jonas, que na minha visão, no tempo que eu o conheci, ele aprendeu de forma muito culta trazer respostas, e até quando não havia resposta suficiente para um assunto, ele sabia com toda a maestria dizer um não, né? Ele não respondia quando ele não tinha plena certeza ou quando aquilo ali poderia, na visão dele, trazer mais problemas do que resoluções. Então eu vejo assim, uma pessoa muito sábia que eu aprendi no período que eu esteve com ele e lamento não ter tido mais tempo para aprender muito mais. Foi um homem sensacional, né? E isso eram coisas que nós dizíamos pessoalmente para ele. Não é algo que nós estamos dizendo agora depois que ele já não está mais conosco. Então, eu agradeço pela vida dele e reconheço nisso nele e também em outras pessoas que têm sabedoria ao falar, pessoas que naturalmente têm um dom de liderar, pessoas naturalmente têm um dom de governo, que é uma coisa diferente, que eu acho lindo, pessoas que têm esse dom, naturalmente as coisas fluem em volta dela, ela sabe responder, são talentos de Deus. E aqui Paulo está pegando um homem que não é cristão, que nesse momento, não sei o que aconteceu depois, não entregou sua vida a Cristo, mas ele estava conversando, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade, um homem que falava, o demônio saía, um homem que pregava e colocava as mãos, as pessoas eram curadas, um homem que era extremamente usado por Deus, também agora sendo usado para se defender, né? Então nós não podemos fechar a nossa mente, nós temos que entender como o Senhor trabalha no nosso meio. Ele está dizendo, por isso eu peço que o Senhor ouça com paciência. Agora vamos ler o comentário que a irmã Alessandra, daqui de Joinville, escreveu. Ela diz o seguinte: os judeus entregaram Paulo aos romanos pedindo que ele fosse morto. Os judeus acusavam Paulo de pregar contra as leis e de introduzir os gentios no templo, profanando desta forma o templo. Os judeus estavam com tanto ódio de Paulo que desejavam sua morte. Fizeram questão de ignorar um dos 10 mandamentos: não matarás. Paulo poderia ter se entristecido e se calado diante de tamanha injustiça e cegueira espiritual, mas não foi assim que ele fez. Ponto. Ele aproveitou a oportunidade de estar diante do rei Agripa e contou o seu testemunho. Irmãos, se os irmãos lerem a história toda, ele falou de Deus, ele falou do que Deus faz, ele falou do que Deus é. Agripa chegou a ponto de responder para ele assim: por pouco queres me persuadir que me faça cristão? Que assim seja também conosco, seja qual for a situação que nos encontremos, que possamos compartilhar o que Jesus fez e faz em nossa vida. E desta maneira compartilharmos o Evangelho que salva e que transforma. Irmãos, quero trazer algo muito sério, muito importante para os irmãos. Talvez você pense assim: eu não vou aproveitar essa oportunidade, porque não é uma oportunidade inteligente de falar de Deus, não é uma oportunidade boa de falar do Evangelho, e pode ser que eu perca essa oportunidade e não fale de novo com a pessoa. Sabe o apóstolo Paulo, que eu acabei de citar aqui uma lista de algumas coisas que ele fez? Curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar defuntos, evangelizar a Ásia inteira. Esse Paulo não perdia uma oportunidade de falar do amor de Deus. Mas não era pela teologia que ele tinha, por ser criado aos pés de Gamaliel no conhecimento da palavra de Deus, na orientação teológica a respeito do Altíssimo, mas é porque ele era de coração aberto para glorificar o Senhor. Então, de forma simples, da mais simples possível, ele dizia: eu sou de Deus, porque Deus fez isso comigo, fez isso por fulano, fez isso através do seu povo e continua fazendo e quer fazer na sua vida. A pregação do Evangelho, a evangelização, é a forma mais simples de conversação possível. É a forma mais simples. Então vamos a ter na nossa mente a tranquilidade de nós expressarmos o que Deus tem feito na nossa vida. Mas hoje, nesse devocional, eu quero enaltecer a forma com que nós falamos, né? A forma com que nós pregamos o Evangelho. Nós achamos que nós temos que dizer para as pessoas tudo que elas precisam ouvir de cara e de qualquer jeito. E não é assim. Você não chega tirando a idolatria de alguém quebrando os seus ídolos. Porque se você quebra os ídolos externos e aqui no coração você não desmonta esse altar com persuasão de palavras, não para convencimento, mas para atuação do Espírito Santo, mas ensinando biblicamente o que é o ídolo e o que é o Senhor de verdade, essa pessoa vai comprar um outro ídolo
vai ficar chateado com você e nunca mais vai te ouvir. E pode acontecer dela se trancar de tal forma para um cristão. Quando eu digo idolatria, irmãos, pode ser qualquer religião que tenha ídolos como imagens de escultura para o adorarem. O que nós temos que fazer? Amar. Amar as pessoas a ponto de pregar para elas como se nós estivéssemos pregando para nós mesmos. Como se você estivesse tentando convencer a você mesmo de que esse mundo jaz no maligno e que o único salvador da nossa vida se chama Jesus Cristo e que nós temos que tomar a cruz dele. Aquele versículo que diz que aquele que quiser deixar a sua vida encontrará, aquele que quiser abandonar e perder a sua vida, esse a encontrará. Ele traz para nós uma realidade muito séria e nós não podemos tentar diminuir a potência, a dureza dessas palavras, porque foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse. Só que quando o Senhor Jesus Cristo trouxe isso, ele trouxe para os discípulos que já estavam previamente preparados para alguma coisa. Então é muito poderoso quando eu e você nos posicionamos biblicamente para as pessoas e o momento certo de você dizer as coisas. O próprio Senhor Jesus Cristo, olha que coisa tremenda, ele falou assim: olha, eu tenho muito mais para vos dizer, mas vocês não conseguem suportar. Eu acredito que o Senhor Jesus Cristo estava tentando trazer para os discípulos algo que eles não entenderiam, mas que seria compreendido facilmente depois que o Espírito Santo viesse sobre eles. O apóstolo Paulo fala a mesma coisa para a igreja de Corinto: olha, eu tenho muito mais para vos ensinar, mas vocês se tornaram tardios. Já era para vocês estar comendo alimento sólido e agora estão se alimentando apenas com leite, com papinha, né? com alimento ralo. Então assim, irmãos, eu estou parafraseando esses textos, não são exatamente assim. Mas eu quero que os irmãos entendam que nós precisamos estar preparados para conversar. Estamos falando sobre evangelismo, as nossas palavras fazem toda a diferença. Só que acontece uma coisa muito séria: nós seres humanos não fomos criados para ter tanta discrepância, tanta separação e contraste entre aquilo que a gente é fora do momento de evangelização e naquilo que a gente é no momento de evangelização. Nós não conseguimos viver assim. Ou seja, nós somos pessoas, nós somos seres humanos e como seres humanos fomos criados para sermos congruentes. Nós temos que ser integrais em tudo que a gente vive. Há um foco, há um caminho de vida. Se os irmãos procurarem livros de autoajuda, quase todos os coaches, os treinadores, os psicólogos vão dizer que nós precisamos encontrar o nosso senso de propósito para poder ser feliz. Mas quem criou essas coisas foi o Senhor. Aquilo que nós acreditamos, o nosso conjunto de valores, os nossos juízos de valores vão nos direcionar na vida que nós vamos viver. Então, se você dá um exemplo, aonde eu quero chegar é agora. Se você dá um exemplo de vida diferente daquilo que você está pregando no momento da evangelização, primeiro, as pessoas não acreditarão 100%. Segundo, você jamais será feliz naquilo que está fazendo, porque você está vendendo um peixe que você não tem. Você está iluminando com a luz que você não foi iluminado. Você está transmitindo ignorância porque você não vive o que você fala. Aí isso pode durar um certo tempo, mas vai te deixar cansado ou cansada, sobrecarregado, porque nas escuras você fala, você mente, você ignora a palavra do Senhor, ignora o conhecimento do Senhor, fofoca dos irmãos. Mas quando está pregando o evangelho, você ensina que todas essas coisas não se pode fazer, né? E tenta educar as pessoas nesse formato. Irmãos, isso não tem casamento. Isso não vai funcionar. Ou nós somos aquilo que nós pregamos, ou a gente para de pregar e tenta mudar de vida para depois voltar ao evangelho. Mas isso também não é uma desculpa para eu parar de fazer qualquer coisa. A mudança para um servo de Deus, ela tem que ser imediata. Para todos nós que estamos aqui juntos ouvindo o que eu estou falando aqui, e eu espero que você dê bastante atenção a isso. Se tiver algum resquício de pecado na sua vida, em especial no que se trata do que nós estamos falando hoje, se tratando da nossa língua, da nossa conversação, das nossas falas, irmãos, tem que existir na sua vida a consciência do momento do fecha a boca. Nós precisamos entender que se nós não temos o que falar, nós não deveríamos forçar uma fala, porque nesses momentos sempre sai besteira. Tem um ditado que diz que a língua é o chicote do corpo, já ouviram? Isso é muito falado, eu ouço isso desde que eu sou criança. A língua é o chicote do corpo. E é verdade. Existem inúmeras pessoas sofrendo hoje de todas as formas possíveis. Seja as consequências do que falou exatamente, diretamente, por causa do que foi descoberto, por causa das maquinações, ou seja a consequência espiritual. E essa eu vou repetir mais uma vez. Se você peca com a língua, há uma consequência espiritual na sua vida. Porque o Senhor odeia
Tem 6 coisas que o Senhor abomina lá em Provérbios, se eu não me engano, 6:18 ou 18:2, um negócio assim. O Senhor odeia, 6 coisas que ele odeia, a 7ª que ele abomina, e a 7ª é aquele irmão que leva contenda entre irmãos. Então essas coisas vão trazer a maldição do pecado de antes de eu me converter, se é que eu me converti, se é que o Espírito Santo de Deus está em mim, né? Mas eu trago essa maldição para a minha vida. Aí, tem maldição para o crente? Tem, se ele sair debaixo da bênção do Senhor. É o Senhor, somente o Senhor Jesus que nos livra da maldição. Não é Pai de Santo, não é oração grossa, não é sal grosso, não é arruda, não é nada, é só Jesus Cristo. E como que eu saio e volto para debaixo da maldição? É quando eu deixo de buscar o Senhor e entro em pecado. Irmãos, se eu peco deliberadamente, eu já abandonei o meu Salvador. Se você é cristão e cristã e deliberadamente escolhe ficar no pecado, e você sabe quais são, eu deliberadamente escolho fazer isso, eu já estou abandonando. E o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, porque nos ama, o Pai, porque nos ama, vai nos repreender. Mas ele vai nos repreender e até isso existe um tempo. Até para isso existe um momento correto, porque nós podemos extinguir a atuação do Espírito Santo na nossa vida. O apóstolo Paulo diz, orai sem cessar, uma lista de afazeres abençoados ali, e ele diz, não extingais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Irmãos, isso é muito sério. Que Deus nos ajude, nos oriente, mas que nós não venhamos colocar toda essa responsabilidade nos nossos atos no toque do Espírito Santo. Eu e você precisamos decidir fazer essas coisas. Então decida. Não vai vir uma bola de fogo do céu que vai te tocar de tal forma que vai te fazer mudar de vida completamente. Você precisa olhar a palavra, ver o que você está fazendo de errado e aplicar na sua vida e fazer o que dá certo.